Hello? Hey, tudo ok? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde continuaremos falando sobre as maravilhosas obras da literatura brasileira. Mas se caso você ainda não viu a primeira parte, não se preocupe, o vídeo estará disponível no card. Esperamos que gostem e tenham um bom vídeo. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, foi publicado em 1890 e bem recebido pela crítica, fato que se deve à sintonia que o autor tinha com a doutrina naturalista muito prestigiada da Europa no século XIX. É composto por 23 capítulos que retratam a vida das pessoas em uma habitação coletiva, o Cortiço, situada na cidade do Rio de Janeiro. Narra a busca do português João Romão pelo enriquecimento e, para tal, ele explora os empregados e é capaz de tudo para atingir seus objetivos. Romão é dono do cortiço, da taberna e da pedreira. Bertoleza, sua amante, o ajuda trabalhando sem descanso. Opondo-se a João Romão está Miranda, um comerciante bem-sucedido que disputa com o taberneiro um pedaço de terra para aumentar seu quintal. Entretanto, não havendo acordo, há o rompimento provisório da relação entre eles. João Romão, motivado pela inveja que tem de Miranda, que possui uma condição social superior, passa a trabalhar de forma árdua e a privar-se de certas coisas para enriquecer mais que o outro português. Entretanto, quando Miranda recebe o título de barão, João Romão entende que não basta ter dinheiro, é necessário também ter uma posição social reconhecida e ostentar certos luxos, como frequentar lugares requintados, teatros, usar roupas finas, ler romances, etc. Isto é, inserir na efetiva vida burguesa. Como estratégia de ascensão social, João Romão pede a mão da filha de Miranda. Porém, Bertoleza representa um empecilho, já que percebe as manobras do dono do cortiço para livrar-se dela e exige usufruir dos bens que ajudou a acumular. Para livrar-se da amante, Romão a denuncia como escrava fugida e, em desespero, Bertoleza comete suicídio. Assim, o caminho fica livre para o matrimônio de João Romão. O poema As Pombas pertence ao período do parnasianismo, sendo obra-prima em forma de soneto feita por Raimundo Correia. Inicialmente, o revoar das pombas é associado às fases da vida humana. Também é legal ressaltarmos que o animal pomba é símbolo de diversas coisas, como paz, pureza, elevação espiritual, liberdade e de conexão com o céu e a terra. Os 8 primeiros versos, de forma resumida, falam sobre a movimentação das pombas, como sua rotina. Já nos 6 últimos versos, o autor associa o desabrochar do ser humano e o movimento de ida e vinda das pombas. A escrita carrega uma forte preocupação existencial, demonstrando versos compostos a partir de uma profundidade psicológica. O sentido da escrita se trata de algo pessimista. A obra Eu, livro de Augusto dos Anjos, foi editada pela primeira vez em 1912. Outras poesias acrescentaram-se às edições posteriores. Considerado pelo público e pela crítica, habituados à elegância parnasiana, um livro de mau gosto, mal criado. Alguns dos poemas de Eu são vistos como os mais estranhos de toda a nossa literatura, por vários motivos. Dentre eles, ressaltamos o vocabulário pouco comum, repleto de palavras com forte carga cientificista. A multiplicidade de influências literárias que recebe, tornando difícil, se não impossível, sua classificação estilística e principalmente o desespero radical com que tematiza o fim de todas as ilusões românticas, a fatalidade da morte como o apodrecimento inexorável do corpo, a visão dos cosmos e seu processo irreversível de demolição de valores e sonhos humanos. Foi o único livro publicado por Augusto dos Anjos em vida. Nos versos, pode-se perceber o exercício de uma poesia que dialogava de maneira bastante particular com as influências artísticas de seu tempo, uma poesia que não deixou nenhum herdeiro imediato. O título do livro pode parecer de uma obra de caráter romântico. Não seria uma afirmação desprovida de razão, mas, em sua substância, o livro de Augusto dos Anjos trata da humanidade. Em Queixas Noturnas, o poeta afirma: a noite vai crescendo apavorante, e dentro do meu peito, no combate, a eternidade esmagadora bate, numa dilatação exorbitante.
Nos versos, o eu lírico sugere que a carga de subjetividade presente no autor e título deve ser entendida em sentido mais geral. O poeta fala de um eu concebido como ser humano. A Maçã no Escuro é um romance de Clarice Lispector que conta a história de um homem que foge da cena de um crime. O nome dele é Martin, e durante sua fuga lhe surgem vários pensamentos filosóficos sobre o existencialismo e o hinduísmo. O livro é dividido em 3 partes, sendo a primeira chamada Como se faz um homem, a segunda O nascimento do herói e a terceira A Maçã no Escuro. Os personagens principais são Martin, Vitória e Ermelinda, os quais possuem em comum a necessidade de compreender o que estão fazendo em cada ação que realizam. A autora permite uma aproximação entre o leitor e o personagem, de maneira que o leitor pode acompanhar o que se passa nas mentes dos personagens, mesmo que seja algo muito difícil de se compreender. A história busca compreender a vida, busca dar um sentido para ela, o eterno drama manifestado na maioria dos livros da autora. Euclides da Cunha, um dos maiores autores do pré-modernismo, escreveu Os Sertões, um dos livros mais cultuados do Brasil, por seu caráter de epopeia e um certo resumo da nacionalidade. Nosso autor era jornalista e foi enviado para cobrir o evento da Guerra dos Canudos, que acontecia na Bahia. Logo, seu livro relata sobre isso. A obra em si é dividida em 3 partes. A terra, onde fala sobre o clima, montanhas e a falta de umidade, além de outros conceitos geológicos, meteorológicos, botânicos, físicos e químicos relacionados ao sertão. A segunda parte se chama O Homem, onde é feita uma descrição do homem, da vida e dos costumes do sertão, ou seja, do sertanejo. Também é legal ressaltar que o homem é determinado pelo determinismo racial, onde o indivíduo seria resultado do seu meio, raça e história. Por fim, a última parte, chamada de A Luta, conta sobre como a guerra dizimou grande parte da população nordestina. Um estudo historiográfico, narrando as 4 expedições realizadas pelo exército, e ainda sobre o período pós-guerra. Ela e outras mulheres. Os contos trazem mulheres de diferentes classes sociais, situações de vida e visão de mundo. São mulheres gordas, magras, velhas, jovens, lindas, feias, ricas, pobres, burras ou inteligentes. São histórias cheias de violência, vingança, obsessão e desejo, onde as mulheres definem o final dos homens. Nas histórias, Rubem procura revelar e expor completamente e com toda a honestidade do mundo a visão cruel, brutal, hipócrita e materialista da psicologia masculina. Chegamos ao final de mais um vídeo, dessa vez um pouquinho mais longo, mas fizemos nosso melhor para trazer o melhor conteúdo para vocês. Enfim, espero que tenham gostado, clique em gostei, compartilhe com os amigos para nos ajudar e até a próxima!